Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Investe. E aqui nós falamos com empreendedores, empreendedoras, investidores, influenciadores. Mais do que isso, nós falamos com o mercado, com pessoas. E hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto, tenho certeza que você gosta, também é muito curioso. Vamos saber tudo sobre palestras e palestrantes com um dos maiores especialistas e conhecedores desse tema do Brasil, que é um querido amigo, que é o Carlos Chaer. Chaer, muito obrigada por ter vindo. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar contigo e falar sobre palestras e eventos e palestrantes, né? Pois é, mas antes da gente entrar nesse tema de palestras, palestrantes, né, que tá todo mundo hoje é alguma coisa mais palestrantes, né? Eu quero que você fale um pouco da tua jornada, Chaer. Eu conheço algumas histórias e eu quero que você fala do Chaer. Eu não sei quais são as histórias que você conhece, mas Ah, eu conheço algumas que você mesmo contou lá do teu início de carreira, da tua formação, o meu do seu início, trabalho lá com chocolates. o meu início foi muito cedo, desde os 13 anos que eu me vejo como empreendedor. Claro que na época eu não sabia que eu estava empreendendo, mas estava. Então eu Uhum. comecei com 13 anos, trabalhei durante um período na Feira Livre, ali eu empreendi, fiz um monte de carrinho para fazer entrega, quer dizer, eu já estava empreendendo. Então essa é uma fase de garoto ainda, mas com acho que 18 para 19 eu entrei na área de chocolate. Então eu Uhum. tive uma fábrica de chocolate, tive lojas, tive quase 15 lojas aí espalhadas aí nos aeroportos de Congonhas, Cumbica, em lojas de Qual era a departamentos, marca? Monte Verde, Monte Monte Verde. Verde. Esse foi uma Aham. parte da minha história, por isso que é Legal. longa, né? Aham. E depois, lá para frente, eu não estava muito contente com o chocolate brasileiro. Eu não me conformava em nós sermos os donos do cacau. O cacau é nosso, isso aí, o chocolate lá de fora era muito melhor que o nosso. Tinha alguma coisa que não estava certa. Era de luxo de lá de fora, né? E Pois aqui é, era o básico. exatamente, né? Aham. E aí que eu descobri, e naquela época, quando você falava assim, qual é o melhor chocolate do mundo? É o suíço. Então eu visualizei ali uma oportunidade e até fui chamado como o homem que revolucionou o mercado de confeitaria fina no Brasil. Mas por quê? Porque, na verdade, o melhor chocolate do mundo não era o suíço, era o belga, como hoje nós Uhum. já sabemos. Então Sim. houve uma mudança cultural. O dono do chocolate no mundo, ele é suíço. O Uhum. quartel-general dele é lá, na Uhum. Suíça. Mas o belga é o melhor chocolate do mundo. Eu falei, então é esse que eu vou ter que trazer para o Brasil. Aí trouxe para o Brasil o chocolate belga, né? Foi um trabalho muito bacana que a nossa equipe fez. Nós conseguimos, o auge disso foi quando nós conseguimos trazer fazer com que o sorvete Magno fosse produzido aqui no Brasil. Olha, Com e eu matéria-prima. gosto bastante. Esse foi o auge. Uhum. E aí, então, a história já muda um pouco, porque aquela velha história, o passarinho aprende a voar, ele vai embora. Aí Uhum. eles vieram para o Brasil, compraram uma fábrica na Bahia, né? Aham. Mas eu que realmente abri, nossa equipe que abriu o mercado e que realmente revolucionou esse mercado de confeitaria fina no Brasil. O que me proporcionou a conhecer chefes de cozinha todos que você puder imaginar. Eu era Entendi. convidado constantemente para visitá-los. Tal. Então isso foi legal para mim enquanto durou, né? Uhum. É porque assim o pessoal fala, mas daí você parou, tal, e o sucesso. Sucesso é tudo subjetivo, né? O sucesso também eu acho que assim o sucesso é você ter êxito naquilo que você faz durante o período. Realizações. Realizações, Sim, entendeu? Então, são. assim, Aham. foi essa época, foi. Durante esse período que eu trabalhava com chocolate, Uhum. eu, sem perceber, eu estava subindo no palco e dando palestra. Por quê? Porque eu trazia Especialista também, especialista. Então, o que, claro. que acontece?
eu trazia o pessoal da Europa, os grandes chefes, fazia uma demonstração, por exemplo, no Itaú, lá, 500 pessoas, todo mundo, e eu fazia a parte técnica. Quando eu terminava, algumas pessoas falavam para mim, poxa, você devia ser palestrante. Eu falei, por quê? Porque você fala bem e tal. Eu falei, imagina, isso aqui e tal. Mas quando eles vieram para o Brasil e falaram, eu comecei a pensar, eu falei, bom, agora acabou a minha fase de chocolate. Foram quase 30 anos nesse mercado, né? Uau. Aí eu falei, poxa, e aquela história lá de palestrante? Aí eu fiz alguns cursos e tudo e tal, e comecei a dar palestra, e até que chegou um momento que eu percebi assim, nós já vamos falar disso daqui a pouco, porque hoje que não falta é palestrante nesse mercado, mas naquela época eu oferecia o que eu podia falar para empresas, mas muitas vezes eles me pediam outros tópicos que eu não falava. Aí eu falei, por que não começar a indicar, ou até amigos, tal. Fui indicando, daí eu vi um negócio. Claro. Falei, aqui tem um negócio. Aí que surge a Fox. Faço questão sempre de falar que um grande amigo nosso, palestrante exemplar, que estava comigo nisso, hoje não está mais com a gente, que é o Tom Coelho, que começamos juntos essa trajetória aí. O Tom Coelho foi um dos melhores palestrantes que eu conheci, né? Quando eu comecei a minha carreira, quando eu saí do corporativo, quando eu saí da IBM e comecei a minha jornada empreendedora, Tom Coelho já era amigo, né? As nossas filhas estudavam juntas. E o Tom, ele me convidava para esses eventos. Ele, Cláudia, você tem que ir. Agora que você está como empreendedora, eu acho importante você conhecer esses eventos. E ele quase me obrigava aí no sentido de, é importante para você, você tem que conhecer, isso vai fazer diferença na tua carreira e nessa tua jornada. Então, como você disse, o Tom não está hoje entre nós, mas eu também sou muito grata ao Tom e Renata por tudo que eles fizeram e pelas pessoas maravilhosas, né? Tom realmente tem uma saudade incrível dele. Só para falar mais um pouquinho, que você falou, eu fico até realmente comovido, porque eu fiquei muito junto ao Tom. Você é melhor amigo, né? Olha, o tempo todo. Quando você começa a procurar, você fala, não sei o quê, aí você tem um monte de palestrante, um monte, não é 1, 2, 3, 4, não, um monte. Você fala, o Tom me fez isso, o Tom me pôs aqui, Exato. O Tom me instigou para ser palestrante. Eu não sabia exatamente como era com você, mas exatamente como foi a compostura. Era uma generosidade. Exato. Então ele era um cara que colaborava, era generoso e lia muito, tinha muito conhecimento, escrevia e tal, e toda hora. E eu acompanhei muitas palestras que eu não fui como palestrante, fui com ele. E é importante para você compartilhar com pessoas que você admira. Então, para você também, essa tua virada aí para palestrantes, para foco, importante ter um Tom com você, né? Exatamente. Fez a diferença, não fez? Fez, sim, com certeza. Que bacana. E é isso. E hoje estamos aí com a Fox, crescendo todo ano. Eu sempre procuro assim, eu olho os meus erros do passado, obviamente procuro corrigir agora, e os meus acertos eu procuro dar mais força, continuar, melhorar, atualizar, né? E ainda mais no mundo de hoje, que tem muitos palestrantes, tem muitas agências também. Eu digo que tem muitas agências e tem vendedores de palestrantes. Para mim, é um universo diferente. Mas hoje, como que você define um palestrante? Não vamos falar nomes por enquanto, mas para a pessoa ser um palestrante, qualquer um pode ser? Não é. Eu lembro uma vez que eu li há muitos anos atrás que alguém falou assim: todo mundo pode ser líder. E eu não lembro quem foi um grande líder que respondeu: não é bem assim. Existe 1%, ele falou, que jamais vão ser líderes. Existe, acho que 10% que talvez consigam. E os outros podem. Por isso existe treinamento para liderança, tudo. Então, voltando à sua pergunta, existe milhões de treinamentos aí para palestrante.
mas nenhum desses treinamentos vai dar o que muitas vezes muitas pessoas que entram nesse treinamento estão esperando. Então, assim, conhecimento é importante? Claro, é a base, né? Se a gente colocar lá o conhecimento, o chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude, Sim, tá, aham. conhecimento é importante, a habilidade você treina, beleza, mas o que vale mais é a atitude, né? No chá, a atitude manda mais de 50%. É a Uhum. mesma coisa no palco, tá? E aí, no palco, não é também só a atitude, né? Eu, por exemplo, eu não faço treinamento para palestrantes, embora tenha N pedidos para isso. Mas eu sempre, alguns casos, eu falo, a primeira coisa que eu falo, vai fazer um curso de teatro. Não precisa ser teatro completo, pode ser tem um curso muito legal, não sei se pode falar aqui, Pode falar? Vivenciando o Teatro, do Uhum. Célia Helena, é Tá. fantástico, são Uhum. 12 encontros de 4 horas cada, tal, e já solta a pessoa para o palco, né? Isso é um ponto importante. Outra coisa, o palestrante, a maioria que me procura, são pessoas que eu respeito, nossa, PhD eu tenho uma meia dúzia ali, mas aí eu falo, deixa eu ver sua palestra. Aí está tudo escrito e ele está lendo. Ele não precisa ler, mas é a insegurança do palco. Tá, Ele tem o entendi. conhecimento. Uhum. Então, se ele tirasse a leitura dele do palco, ele Uhum. se perde. Mas não porque ele não tem conhecimento, é porque ele não tem intimidade com o palco e com o público, Então, o né? palestrante, ele tem que ter o conhecimento, Sim, isso é né? Ele tem importante, que ser especialista, ele tem que ter domínio daquilo que ele está falando, sem dúvida. até com uma profundidade, né? Que muitas vezes a gente não vê isso no palco, né? Você sabe disso. Sim, com certeza. Então, vamos lá. Então, a gente precisa conhecimento, atitude, que você está falando, e habilidades. É isso? Sim. Você vai encontrar aí, Cláudia, pessoas que colocaram isso no mercado assim. Para você ser palestrante, você tem que ter um livro. Então, tem um monte. Hoje, o que não Não, é falta. escritor, né? Quem tem livro é escritor. Pois é, então. E aí, você pega um monte de gente com livro aí. Que vai em Ou, cima do palco falar do livro. olha, só para você ter uma ideia, outro dia eu fiz uma experiência. Você não precisa mais. Você pega a tua história, joga no chat GPT lá, ele escreve o livro para você. Entendeu? E tem gente fazendo isso. Uhum, Então, assim, é, na minha visão, o livro já foi lá atrás, era importante. uhum. Falava, você quer ser palestrante? Quero. Então você precisa ter vídeo e precisa ter um livro. É verdade. Isso aí lá atrás tem livro. As empresas contratavam assim. Qual é o livro dele? Qual Uhum. é o. Tem vídeo e tal. Hoje isso não é suficiente, A presença de palco ela é super importante, né? sem dúvida. A presença de palco. Uma pessoa, Aham. olha só o que eu vou falar aqui, arriscado, mas verdadeiro. Uma pessoa com muito conhecimento mesmo, sem presença de palco, não vai. Uma pessoa com pouco conhecimento, mas com muita presença de palco, vai. Uhum. Existe muito palestrante aí que não tem esse conhecimento profundo, Mas tem habilidade. mas tem uma habilidade, tem Aham. atitude e Exato. motiva a equipe. E às vezes são mais procurados do que. Do que quem tem muito conhecimento. Exatamente. Então é você Uhum. associar. Aqui pode falar nome, né? Ah, vamos falar nomes. Eu acho que você Ah, pode me dar alguns exemplos olha aí. só, como aqui não estou falando como Foco, estou falando como Carlos Chaer, pessoa física. Eu adoro assistir o Clóvis de Barros Filho. Ah, eu sou super fã dele. Pô, o cara tem um conhecimento do mundo. Eu tive com ele agora, Ele recentemente, é muito em engraçado. Recife. Ele não repete a palestra 100%. O Aham. pessoal fala, nossa, o Clóvis põe a palestra dele inteirinha no YouTube. Põe, porque ele não repete. Aquela já foi, é Aham. outra agora, né? E claro que alguns momentos da palestra serve para uma e serve para outra. Claro. Mas ele chegou no local, era uma palestra para uma editora, ele chegou um pouco antes, começou a olhar os livros, que bacana, que bacana. E na verdade ele estava procurando, dentro do livro, uma parte que falava de filosofia. Quando Aham. ele viu, agora sim, esse livro vale. Aí no palco ele já fez uma gracinha, uma coisa e tal, Aham. mas do jeito dele, né? Que é outra coisa que eu digo para palestrantes iniciantes. Você pode
olhar para um palestrante, modelar, mas adapta para o seu estilo. Eu acho que tem que ter a tua essência, né? Exato. Uhum. E muita gente não. Aí chega lá, Quer ser igual. quer ser igual. Aí piora a situação. Ele continua com muito conteúdo, como sempre teve, e está imitando alguém. É isso que a palavra, a visão do povo é essa, está imitando fulano. Aí ele não tem a marca registrada dele, né? Ele não consegue imprimir isso. E a Focus, como especialista no mercado, como que ela define hoje o palestrante? Olha só, a Como gente... que você escolhe teu palestrante? Fala assim, porque eu sei que você recebe inúmeros, dezenas, centenas de pedidos aí de pessoas que querem fazer parte aí do seu casting, do seu mailing, né? Querem que você apoie. Qual é o teu fator de decisão para trazer para tua lista um palestrante? Bom, Cláudio, até pouquíssimo tempo atrás, eu não colocava ninguém que eu não fosse assistir. Aí você vai falar, mas você precisava assistir um Cortella? Não, eu ponho no YouTube, eu assisto, e eu escuto um, Sim, escuto o outro. sim. Essas Claro, então pessoas você já tem já referências, tem né? Já consegue ali. referência. Aham. Mas eu ia assistir, por exemplo, você pega um palestrante que eu fiz, o Tom me indicava, eu falei, não fala que eu vou lá, Tom, mas eu vou na surdina para ver. Ah, então você faz isso também. Você é Fazer. lá Eu pedi, oculto. exatamente, oculto. Tem uma história com Eric Pena, que é o palestrante. Aham. Eu fui no oculto, tanto que quando eu cheguei para falar com ele, ele conta, não, eu tomei um susto porque chegou um homem lá assim e tal. O senhor é o Eric Pena, eu falei, pronto, o que eu fiz de errado e tal, né? E aí que eu me apresentei e tal, e começou, e hoje é um dos palestrantes que eu represento bem, né? Ele é um palestrante motivacional, ele tem os livros dele, ele fala para liderança, fala para atendimento, tem uma experiência grande de vendedor, de atendimento, tal. E então eu fui assisti-lo. Então, pô, o palco dele era 10. Falei, legal. Então, e ele não era um Cortella, como não é ainda até hoje um Cortella, A uma pessoa. Cortella é Eu acho que único ele é ali, né? É único, né? único, eu acho. Mas eu digo, ele nem era. Porque assim, tem palestrante celebridade e tem o palestrante autoridade. Sim. Tem aquele que tem os dois e tem aquele que não é exatamente. Ele não é uma celebridade, mas ele viveu, então viveu aquilo que ele fala muito. Então ele se torna uma autoridade no assunto. O Eric é uma coisa, ele é autoridade em atendimento. Aí ele soube e sabe fazer muito bem a carreira dele, porque ele pega esse atendimento, por exemplo, ele hoje é um dos que mais vendem para a educação. Fala, mas como? Cortella, Clóvis de Barros, o que o Eric tem a ver com isso? Simples. Ele leva o atendimento para a escola pública, né, principalmente, mostrar para o professor o quanto ele ganha sabendo atender o público dele, que são alunos. Então, pronto. Então, ele sabe articular isso muito bem. É que nem a história da comunicação. Eu tenho uma palestrante que eu comecei há 2 anos. Estava lá no CBTD e falei, quero assistir essa moça que vai falar de comunicação não violenta. Fui lá assistir. Quando terminou a palestra, eu conheço o CBTD há 30 anos que eu vou lá, quando era em Santos. Eu levantei, fui até ela, falei, como é seu nome? Eu falei, Patrícia, é isso? Tá. Patrícia Capeluto. Eu falei, você vai ser top 5. Como quem é o senhor? Primeira vez. Eu falei, não, eu não sou nada, eu frequento há 30 anos isso aqui. Se as pessoas que estão aqui nessa sala votarem, você é top 5. E ela foi. Depois ela ligou para mim e Olha falou, só. nossa, eu falei, não, isso é experiência de tempo, né? Aham. E a Patrícia, ela Não é não. só feeling, né? Tem experiência aí, enfim. E Sabe ela para não. onde o mercado está indo. É assim, ela não é. Ela é uma autoridade no assunto de comunicação. Aliás, até indico ela. É que ela é do Rio de Janeiro, mas de Ah, mas repente, super convidada. uma hora Super que. convidada, hein, Patrícia? Quando estiver em São Paulo. Olha aí. Então, assim, ela é com certeza uma autoridade no assunto de comunicação.
ela não é celebridade, mas é uma autoridade. Ela sobe no palco, tem Domina. 200 ou 1000, a comunicação é com ela. Uhum. Então, assim, mas o que me... Quando eu falei para ela que ela seria a top 5, eu, sinceramente, o conteúdo que ela estava dando, eu já conhecia todinha, que era praticamente comunicação não violência, que eu sempre... Eu tinha feito uma palestra dessa 3 anos antes, no CBTD mesmo, né? Uhum. Num modelo de 15 minutos, né? Mas o palco ali era a casa dela, entendeu? Ela dominava o palco e a plateia. Quer dizer, quando a pessoa tem conhecimento, é autoridade, é questão de tempo, porque ela domina a coisa, né? Uhum. Então eu tenho, sabe, e da pandemia para cá foi uma coisa assim incrível, que eu tenho alguns amigos, que eu não vou citar nome, eu Uhum. pedi para não me indicar mais, para ex-diretor, não sei de onde. Não me indica por enquanto, porque eu não estou estruturado ainda para isso tudo. Uhum. Algumas mentorias que eu fiz foi por amizade quando eu podia, né? Mas Uhum. agora eu não tenho ainda braço para isso. Tenho conhecimento? Tenho, mas não tenho braço para isso. É Eu, uma boutique. E eu acho que você tem que ver qual é o teu modelo de negócio, falando isso. aqui um pouco da minha experiência, É, né? Porque senão você pulveriza, você vai ser mais um também, né? E se você tem isso, se você tem a tua essência e a tua habilidade de conhecer as pessoas e saber o quanto que elas brilham, encantam e o quanto elas agregam para os seus clientes, trabalha bem isso, Chayer. Senão é o que você falou, vai ser mais uma agência ali com um portfólio de palestrantes, né? E eu acho que a Focus, ela me encantou justamente com isso, quando você me fez o convite. Quando você me fez o convite, você também falou, Cláudia, eu preciso te ver no palco. Lembra que você comentou isso? Você falou assim, a eu não gente... me lembro exatamente, mas eu falo isso para todos. Você falou assim, eu preciso te ver no palco. E até comentei com você, eu falei assim, olha, eu acho que eu sou mais autoridade do que realmente ser aquela encantadora, né, de plateia. Mas eu acho que é aprendizado, né? E vai muito de momentos e de como que a gente segue. Mas eu tô me esforçando. Olha, então já que você tocou nesse assunto, eu tenho que te confessar que, bom, primeiro que eu te vi no palco, lá nós viemos desse evento agora recente Isso, aí, a Expo na Expo Empreendedor. Empreendedor, que foi excelente. Quantos palestrantes? Ai, da Nossa, mais Focus de tinha 5. 15, na Focus tinha 15, mas tinha muito palestrante lá. Bacana. Agora, eu no evento, lá na feira, na verdade, eu não contava com tanta gente que ia me procurar para outros assuntos e eu queria dar atenção a todos os meus palestrantes e não seria possível assistir todas as palestras. Então eu fiz uma marquinha assim, olha, essa eu preciso ver, a Cláudia era uma que eu não tinha visto ainda, o Irineu Toledo, e fui marcando assim, né? Agora, tem outros que eu falei, vou ver, porque senão ele vai ficar chateado comigo, vou ver um pedacinho, né? Mas Tem eu que já prestigiar, tenho que né? prestigiar, né? Claro. Mas eu estou cansado de ver essa pessoa, não preciso mais olhar para ver se ela foi bem. Eu Mas as sei que ela... pessoas se sentem bem, né? Com a Exato, presença ali. exato. É. E aí, aproveitando, eu pude ver você, Cláudia. Ah, e Passei. aí, passei no teu teste? Absolutamente passou. E assim, sabe o que é legal? Sim, mais uma coisa, tá? Vocês não receberam o filme ainda, mas eu já estou vendo de lá, tá? Eu estou olhando algumas coisas porque era o filme que estava com o meu videomaker, que ele passou, Fica filmou, né? tranquila, fica tranquila. Então eu pude ver um pouquinho mais, tal. Você sabe o que é legal? É que exatamente na tua função, no que você exerce, é, é muito mais importante, aí quando eu falo autoridade e celebridade, é muito mais importante a autoridade. Então você deu uma palestra com segurança, com autoridade de quem conhece o assunto, postura de palco, não é aquela postura do motivador, nada disso ali, tchum, 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 sabe? E você, com certeza, pouco a pouco, vai chegar nessa celebridade, com certeza Olha absoluta. só, hein? O que depender da Focus aqui, a gente vai se esforçar. Mas você realmente, dentro Aham. do que eu esperava, tá? Você
pouco que eu assisti de palestra sua, É verdade, ele estou ficou lá, tranquilo. ficou, eu fiquei bem feliz da tua presença, mas são temas que, e aí quando a gente está falando de investimento anjo, a gente está falando de startups, são termos, né? Muitas vezes a gente usa termos em inglês, a gente usa termos globais, eu acho que a gente precisa manter isso, eu até explico que eu gosto de manter isso, porque já que a gente está uma startup, depois a gente pode globalizar, vamos já nos familiarizar ali com alguns temas, né? E, e assim, é dúvida, né? Você tem uma plateia de empreendedores ou não. Mas como a gente está falando de investimento, de crescimento, de sonhos, e eu acho que a gente tem que ser muito verdadeiro. Quando a gente está no palco, a gente tem que ter muita verdade para quem está ali assistindo, entendeu? Porque são pessoas que estão ali com sonho, estão ali em busca de uma inspiração, estão ali em busca de um clique, né? Então eu acho que eu gosto de passar a minha verdade, eu gosto de passar o meu conteúdo e mostrando para as pessoas, e eu acho que é dessa forma que eu me sinto bem e os feedbacks que eu recebo. Entendeu? Que eu acho que aí depois eu posso mesclar, conforme vou ganhando maturidade de palco, eu acho que aí eu posso trabalhar com mais encantamento. Sem Mas dúvida. hoje a minha proposta é essa, até por conta que eu tô nesse processo ainda de palestras. Mas é muito interessante o quanto a gente vê alguns palestrantes que ficam muito tempo e não tem conteúdo, né? Isso acontece muito. Infelizmente, acontece Você muito. consegue tirar da tua lista essas pessoas? Você consegue, enfim, ou dar o feedback que ela precisa melhorar? Porque a gente precisa ter um trabalho também de melhoras, né, do nosso. Para não ficar. Para a gente não cair nessa questão, mais um palestrante, né? Olha, Cláudio, eu tenho duas coisas para te falar aqui importantes disso que você falou agora aqui, né? É, a primeira delas era outra coisa, mas eu vou falar primeiro sobre feedback, tá? Eu dei aula durante, acho que 10 anos na Estácio de Sá para pós-graduação, pessoal de marketing esportivo, né? E então eu não sei, não é minha essa frase aqui, mas em algum lugar eu escutei, eu passei adiante, então eu sempre falava assim, que o feedback não é aquele negócio de você encontrar, trocar cartão, tal, tal. O feedback, na verdade, é você fazer alguma coisa por alguém no exato momento em que você não precisa de absolutamente nada. As pessoas paravam para pensar, falei, vou repetir, ó, é você fazer alguma coisa por alguém. Mas na hora que você não está precisando de nada, porque a hora que você precisar, vai vir sem você pedir. Às vezes não vem pelo mesmo canal. Isso são palavras bíblicas, inclusive. Se não vem pelo mesmo braço, pode vir por outro caminho. Então, quando questão do feedback é bem delicado. Eu já cheguei a usar a técnica assim de conversar com a pessoa, falar, olha, eu vou te dar um feedback, embora você não tenha me pedido, mas antes de eu te dar o feedback, deixa eu esclarecer como é que eu olho o feedback. Aí eu ponho assim, o feedback não é verdade e não é mentira. Feedback é a percepção de uma pessoa sobre um determinado evento em um dado momento. Porque o meu feedback hoje para você vai ser uma, daqui a um ano pode ser outro. Sobre o mesmo evento. Então, você precisa isso e cortar. Porque as pessoas têm uma certa resistência a receber, né? Quando o pessoal fala, nossa, que maravilha, foi muito bacana, pô, é um feedback vago, é um feedback positivo, mas vago. O bom é aquele negativo que você, mais uma, Construtivo. é Construtivo. Que foi o que construtivo. você fez aqui para mim, Mas né? Não foi um obrigado, feedback? obrigado. Mais uma vez me vem o Tom na cabeça. O Tom Ai, Coelho, ele ia, deve ter acontecido isso com você também. Ele sentava na primeira cadeira ali, eu vou assistir tua palestra. Mas ele também não pedia permissão para dar feedback, nada. Ele sentava, pegava o livrinho dele, estava escrevendo lá. Quando acabava, ele não te dava um parabéns. Ele vinha aqui e falava, ó, tem que cortar isso, tem que fazer isso, tem que fazer. Ele era assim. olha. Agora, eu Uhum.
sempre tive a humildade e sempre fui agradecido às pessoas que me deram feedback, mas a Claro. grande maioria não é assim. É. É complicado dar um Mas feedback. Né? tá certo. A pessoa tem que estar, Concordo com você. ela tem que estar aberta para É. receber. Então Uhum. eu começo falando assim. E quando a pessoa me pede um feedback, eu falo, olha, você está me pedindo um feedback? Legal. Então deixa eu te explicar o que é feedback para mim. Eu faço questão de explicar. Aham. Ele não é verdade e não é mentira. Não é Aham. certo e não é errado. É só a minha percepção. Eu posso estar totalmente errado ou posso estar certo. Agora, te dou um conselho. Sim. Se lhe 10, eu falo isso para a pessoa, te dou um conselho. Se você tem 10 pessoas, uma pessoa está concordando com o seu feedback sobre você e 9 não, faça alguma coisa. Se você receber 9 pessoas, ou então, a outra forma que eu falo é o seguinte, se você receber um feedback e começar a se virar na cama à noite, acorda e faz alguma coisa, porque isso está te incomodando. Boa. Então, assim, essa é uma das coisas muito importantes. Eu Né? também concordo. E é complicado isso. Agora, você me perguntou se eu tiro da lista, né? Eu nem ponho na lista, na verdade. Né? Na verdade, assim, eu tenho 3 listas, tá? Eu tenho uma lista grande lá no meu Excel, lá com... Eu acho que... Eu não vou dizer todos os palestrantes do Brasil, porque nasce toda hora um novo, né? Tem mais palestrantes... Nascem vários. Tem um monte de palestrantes que me conhecem, mas que eu não conheço. Mas a grande maioria realmente está ali na minha lista. Então, essa é uma lista, porque muitas vezes o cliente chega para mim e fala assim, eu quero fulano de tal. Aí eu pergunto, que legal, conheço, posso te levar, tal. E por que você quer fulano de tal? Eu pergunto sempre para o meu cliente. Porque por causa disso. Mas qual é o objetivo? Qual é o tema? Aí falaram, por quê? Você não tem a pessoa? Eu falei, tenho, e vou te passar a pessoa. Mas eu nunca passo só a pessoa, eu passo 3 opções. Porque se você tem só um nome, você não está escolhendo ninguém. Não, e se a pessoa não tiver agenda, né? Se a pessoa não tiver agenda, e você não está escolhendo ninguém, é que nem entrevista para funcionário. Você não pode escolher o primeiro que você entrevista. Você tem que ter, né? Senão não é uma escolha, né? Por melhor que seja o primeiro, faça mais 2, 3 para você decidir. Então, eu procuro extrair do cliente e sem pensar em valores, né? Aí, no dado momento, eu tento tirar o que eles pretendem investir. Porque, às vezes, a pessoa estava, não, eu quero fulano de tal. Eu falo, legal. E qual é o seu budget? 20 mil reais. E o sujeito é 100 mil. Eu falo, olha, está pronta para isso? Não, então não vamos desgastar o meu tempo, o seu isso tempo. aparece com frequência, né? Com frequência. Isso aparece Não com vamos frequência, gastar né? o meu tempo, o seu tempo e o tempo do outro, porque... Vamos setar aqui as expectativas. As expectativas, exatamente, entendeu? Essa moça... Mas eu sei que você contribui bastante. Sempre você tenta direcionar e olhar o que realmente o cliente quer. Por isso que você pergunta qual que é o tema, qual que é a audiência, para você ser bem assertivo ali na construção de um modelo para o teu cliente. Porque eu acho assim, eu tive lojas de chocolate, como nós já falamos aqui, tudo. Então, o que eu procurei sempre melhorar na minha vida é o atendimento ao ser humano, né? Atender as pessoas de um modo geral, em todos os sentidos, na vida pessoal e na vida profissional. Se a gente ficar aqui 5 horas e contar um monte, eu tenho um monte de história pessoal que eu parei o que eu fazia para atender, dar suporte e servir a pessoa amiga ou algo assim tal, né? Então, o cliente, para mim, é importantíssimo. O cliente é primeiro lugar. Aí eu falo ao palestrante, a partir do momento que eu fechei o palestrante A, B, beleza, então eu tenho que dar suporte para ele também. Então, eu dou suporte na parte jurídica, contrato, logística, tudo que eu posso. Nesse momento, eu tenho lá o Caio Coppola, lá em Rondônia. É um lugar longe, o cliente, claro, não queria pagar 2 passagens, então o Caio foi sozinho, mas meia-noite, não, 10 horas da noite eu estava com ele em Guarulhos, pelo celular, acompanhando, embarcou, avisava o meu cliente, chegou, meia-noite, meia-noite não, meia-noite e 30, né? 30 minutos de hoje ele chegou. Não, chegou aqui, nós vamos jantar. Eu falei, nossa, jantar pesado hoje, então boa sorte e tal.
E agora cedo liguei, tudo legal. Ele tem uma gravação para fazer, para o trabalho dele na TV, né? E às 7 horas ele entra no palco. Então, às 6 horas eu mando boa sorte para ele, boa coisa para ele. Depois, Acompanha tudo, né? acompanho Que tudo. maravilha. Pedi filminho para ver. Uhum. Falo, me pega a Para abertura e me pega o gravar fechamento. tudo. Então, são poucos os casos que eu não estou presente ou que não tem alguém da minha equipe, Bacana. né? Outubro Isso é eu tô ótimo. em Minas 3 dias e tenho Uhum. 4 negócios fechados juntos. Vai uma representante minha aqui em São Paulo acompanhar o palestrante, acompanhar o evento. Acho que isso é importante, né? Eu também acho. Antes da gente começar a falar aqui aqui no programa, a gente estava batendo um papo falando um pouco sobre inteligência artificial e o quanto que a inteligência artificial pode impactar vários mercados, né? E aí falamos muito de Leila Navarro, que incorporou a inteligência artificial, né? E qual que é a tua visão disso? Falamos um pouco de radialistas, falamos, né? Mas eu gostaria realmente que você colocasse para a gente o que que você acha da inteligência artificial neste momento para o mercado. Pois é, cara. Eu preciso medir bem as minhas palavras, porque eu tenho uma filha com 32 anos que hoje ela mora em Nova York, está numa agência e ela é especialista em inteligência artificial Olha que coisa. lá em Nova York. Então, Olha. eu preciso prestar atenção no que eu falo, porque tem o mercado e tem a minha filha também, né? Sim. Mas estou brincando e tal, mas ela me ajudou bastante, dando as dicas, né? Eu lembro que uma vez eu perguntei não sei o que para ela, ela falou, pai, faz o seguinte, ó, entra aqui nesse site e pega esse sócio aí para o senhor. O melhor sócio que eu tive, porque eu não pago nada para ele, ele não briga comigo, ele só me ajuda, que é o ChatGPT. Então, hoje, Uhum. cada vez que eu fui testando e aprendendo e aprimorando a trabalhar com ele, eu vi que, nossa, ele pode fazer até uma palestra, se ele quiser montar, ele monta, tranquilo, Uhum. tem muita coisa. E quando eu falo para ela assim, ó, isso aqui assusta um pouco, quando eu falo, nossa, filha, ele fez isso, pai, 1% só. Aqui nós estamos com 20%, mas o senhor está com 1%. Eu tremo nas bases. E aí você falou em Leila Navarro, exatamente o que ela vem fazendo. Ela veio da Ela veio China, da China agora há pouco né? tempo. E aí Algum bichinho, voltou transformada. algum bichinho chinês picou a Leila lá. Ela trouxe até um cachorrinho robô. Ela pôs na feira, você viu lá que maravilha ela fazer. Amei, Está amei. treinando o cachorrinho ainda num monte de coisa e tal. Mas eu sinto na Leila uma coisa muito legal, sabe? A Leila é uma palestrante, sempre palestrante motivacional. Assisti a Leila, sei lá eu quando, né? Já muitos anos atrás eu assisti a Leila. E ela nunca para de ir atrás para que eu acho que isso todo palestrante deve fazer, Uhum. mesmo aquele com muito conhecimento, com certeza ele tem alguma coisa para melhorar como palestrante, seja no conhecimento ou seja na habilidade de estar no palco, né? E lembrei agora que eu só via o Clóvis de Barros no púlpito. Então eu estava desesperado porque não tinha púlpito nesse evento para ele. Ele falou, poxa, se eu falar só em púlpito, eu estou danado, pô, eu falo também isso aí, né? Eu falei, é verdade, né? Então, assim, ele tem que saber, porque vai chegar um dia, e já deve ter acontecido com ele, eu acho que foi precipitação da minha parte. Eu pus o púlpito para ele, mas ele teria feito, com certeza, tudo que ele fez sem púlpito nenhum. Mas o que eu ia falar da Leila é o seguinte: ela foi picada por esse mosquito chinês, acho eu, né? E ela está com uma preocupação de trazer dentro do estilo dela de motivacional e tudo, de sacudir as pessoas do que vem aí pela frente, Uhum. né? Do que pode acontecer. Não é dona da verdade, obviamente, mas ela veio de um mundo que está muito lá na frente e veio trazendo para abrir os olhos das pessoas, das empresas, das organizações, dos trabalhos, das posições que podem Exato. estar em risco. Então, ela Uhum. vem nesse sentido sacudir, né? Falamos de uma, né, que é principalmente a questão da voz,
né? O quanto que isso hoje já inteligência artificial já está dominando, né? Sim. Então, assim, a gente conversou um pouquinho antes de começar a entrevista aí sobre os Os locutores, né? locutores, isso. Então, assim, a inteligência artificial, Uhum. e eu me assumo, eu entendo a Leila, que ela conversou comigo ontem bastante, falou, não, precisamos da voz nisso aqui e tal, e não é nem pensando somente na carreira dela, é pensando realmente. Sim, sim. E quando eu ligo para minha filha, que ela me fala, é só 1%, as minhas pernas tremem, entendeu? Eu falo, pô, Deixa ela conversar com a Leila, pronto. pronto, entendeu? Porque eu falo assim, isso é só o começo, onde é que Não nós é? vamos parar com a inteligência Que artificial, legal. né? É, É interessante, é, é, realmente. tem gente que, eu ouvi gente falar, não, besteira, não sei o Uhum. que tal, mas eu não vou citar nomes aqui, Claro. mas eu tenho muitas Uhum. pessoas que eu Uhum. conheço, não é nenhuma, nem duas, nem meia dúzia, é um pouquinho mais, de que agora começaram, pessoas de mais idade como eu, tal, que agora estão começando a correr atrás. Já estão bem atrás. Uhum. Eles não correram na hora que. A É, inteligência artificial já é uma realidade. Está no nosso dia a dia já, né? Eu acho que mais do que isso é tentarmos ver como é que podemos ser aliados, como é que podemos aproveitar, como você fez, como você tem feito, né, dessa tecnologia. E a gente vai ter que também mudar um pouco a nossa cabeça, né? Eu também, eu tenho buscado conhecer cada vez mais, aprimorar meus trabalhos, enfim, não virar refém, né? e conversar com pessoas que são especialistas nisso. Exato. Eu não sei se foi minha filha ou se foi alguém, mas alguém me falou, né, e eu ouvi. Então, a grande verdade é o seguinte: a inteligência artificial, ela não vai exatamente acabar com todos os trabalhos. Claro que tem alguns que ela vai substituir, Uhum. assim como o Uber substituiu os taxistas Táxi. normais, Mas não mas desapareceu. não desapareceu. Então, Sim. assim, agora quem vai se dar melhor é Uhum. assim, esse exemplo foi muito bacana, tá? Você fala assim, você tem o médico mais especialista do mundo em cirurgia cardíaca. Ponto final. Aí você tem um que não é o maior do mundo. Esse aqui é nota 10, esse aqui é nota 8. Uhum. O tempo vai passar e esse nota 10 vai ficar aqui, vai baixar e o 8 vai ser 10. Por quê? Uhum. Porque o 8 estudou, aprimorou e mexe com a inteligência artificial. Então ele Uhum. opera com robótica, ele faz isso e o outro não. Mas esse aqui continua especialista, Continua continua especialista, não dominando. vai perder. Mas Uhum. quem vai se dar melhor é aquele Uhum. que entrou e entendeu que a inteligência artificial Exato. veio para completar. Aí sim. Então, Gostei, gostei da sua é, definição. E explica um pouco para as pessoas da Fox quais são os serviços ou como que as pessoas podem localizar a Focus, localizar você, empresas que queiram contratar a Fox, que queiram a tua consultoria aí para uma curadoria de palestrantes e especialistas, né? Fique à vontade, Chaya. legal. Então, estamos no finalzinho já da entrevista, não. É, eu acho que sim, mas a gente pode falar mais assuntos. Vamos marcar mais séries. Legal, legal. Então, a Focus, eu costumo dizer, eu me posiciono, a gente se posiciona não como a maior agência, nós nos posicionamos como a melhor agência de palestrantes do Brasil. E aí eu me dou o direito de colocar nisso dessa maneira, porque a gente atende muito bem as empresas que nos procuram e atendemos muito bem os profissionais, os palestrantes, tá? Então, a Fox, pode dar endereço aqui? Pode falar teu arroba, tudo. Então, no Instagram, na verdade, nós nunca trabalhamos tanto em Instagram e LinkedIn. Agora que nós temos uma pessoa em cada área que começou o trabalho recentemente com a gente, né? Então, o Instagram é @focus_palestras, né? E no LinkedIn também Fox Palestras, você vai achar, com certeza. Mas eu coloco também. Eu Legal. menciono. E meu WhatsApp está rolando o mundo aí. Nesse evento eu pus meu QR Code do celular, então o WhatsApp que eu tenho mais de 2.000 pessoas cadastradas, ele atende, eu atendo e tenho mais duas pessoas que atendem junto comigo, né? Então assim,
Você vai querer passar o teu WhatsApp ou eu coloco depois para o pessoal, para quem precisar? Pode colocar meu WhatsApp, eu acho não há melhor, problema. senão você já está com 2.000, vai partir para 5.000, 10.000, aí olha, mas a gente coloca nos comentários, É. eu passo o teu WhatsApp. Mas eu recebo, aí que tá, eu recebo e passo para mais outros 2. Entendeu? Então. Não fica só comigo, né? Maravilha. Por que faz esse filtro? Porque às vezes você disse que pode dizer aqui empresa, né? Nome de empresa. Eu atendo a Petrobras em diversos braços, né? Ela tem N empresas, né? Exato. Então, assim, eu não vou. Não que as pessoas que estão comigo não tenham condições de atender, é que eu já estou há muito tempo com eles, então eu consigo atender de uma forma mais personalizada, né? E então é assim. Agora, você pode me procurar uma empresa, falar, eu quero o palestrante X. Você vai receber todas as informações do palestrante X, mas você vai receber no mínimo mais 2 que eu vou indicar. Independente de valores, tal, a gente procura entender qual é o objetivo da empresa, o que ela quer. É isso. Então, legal esse nome que você deu. Vai aqui mais 2, pesa. Né? Então, é assim que a gente trabalha, tá? Isso é bacana. Chaera, a gente realmente está terminando, mas eu quero te falar o seguinte. Eu te vi atuando ali com os palestrantes, eu vi o quanto atencioso você é com as pessoas, com os palestrantes, com o lugar. E esse acolhimento não é qualquer pessoa, não é qualquer lugar, não é qualquer agência. E eu acho que isso tem muito a tua essência. Então, agradecer mais uma vez você ter vindo aqui, a gente compartilhar esse papo, dar oportunidade para as pessoas se conhecerem. E mais do que isso, um agradecimento por você ser tão generoso com tantas pessoas, comigo e com tantos outros que te admiram também. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Obrigado. O prazer foi todo meu. Volto quantas vezes você me convidar. Vamos. É sempre um prazerzão estar aqui com você. E vou terminar completando o seguinte, que, na verdade, eu acredito nesse lado de atração, sabe? Eu acho que se eu sou assim e estou aqui hoje, é porque existe a atração que nos faz assim, que é recíproca, tá? Você é uma pessoa que atende muito bem. Eu vi você lá na feira também, não na posição de palestrante. Eu vi o carinho que você tratou lá, uma Leila Navarro mesmo. Eu vi o carinho que você foi lá assistir a palestra do Diogo Portugal, que foi a primeira palestra dele assim, de empreendedorismo, como palestrante mesmo. Ele já tinha feito outras, mas essa foi a mais impactante, porque ele tem mais assunto. Eu vi lá você na plateia, tanto é que foi você que ele fez questão de presentear com o vinho dele. Isso. Eu estava lá vendo isso aí, né? Então, assim, bacana. Eu acho que essas coisas são assim, vai atraindo. Quem trabalha com colaboratividade, trabalha transparente, honesto e servindo o outro. Então, muito sucesso para você sempre. Para nós, querido. É isso. Gratidão, sucesso. Obrigada. Obrigado. Bom.